Bom dia! Hoje estamos com novidades, faltando 1 minuto para as 10 horas da manhã. Estamos aqui no Consciência Café, vamos dar início ao Clube do Livro. Já temos aqui a Boni, o Rafael com a gente. Daqui a pouco a ideia é que chegue mais o pessoal, apesar de que o presencial a gente divulgou às 11 horas, então talvez o pessoal ache que só poderia vir às 11, tá? Então fique sabendo que pode vir antes, às 10 horas a gente começa a fazer a transmissão ao vivo, mas a gente vai debater presencialmente, uma oportunidade para quem é de Foz ou para quem está em Foz a passeio, todo primeiro domingo do mês, a partir de agora a gente vai estar com o Clube do Livro aqui no Consciência Café, debatendo o livro do mês com vocês. E o livro do mês do clube vai ser o nosso livro da semana. Essa semana, O Poder da Resiliência, tá bem? Que foi o livro votado pelos integrantes do Clube do Livro. Tudo certo aí, meu bem? O som está bom? Você está conseguindo ouvir? Não, pessoal? Jéssica, bom dia. Ju, bom dia. Tá bom o som? Me deem ok. Vamos lá então, 10 horas pontualmente, sejam todos bem-vindos. Eu vou engatar a primeira e acelerar, porque o conteúdo é extenso. Claro que a gente não vai conseguir aprofundar e esmiuçar todos os detalhes. Ah, obrigada, Jé. Todos os detalhes, né, que o Rick Hanson traz para nós no livro, mas, gente, imperdível, tá? Leitura obrigatória. Quem não terminou de ler, termina. Quem não começou, comece. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma citação do Rick, que ele fala assim: quando internalizamos experiências agradáveis, desenvolvemos potencialidades interiores que, por sua vez, nos tornam mais resilientes. É o tema do livro, né? Ou seja, bem-estar e resiliência estimulam um ao outro num círculo virtuoso. Então a ideia é que a gente consiga aprofundar algumas facetas, algumas nuances de como ser mais resiliente no mundo às vezes tão corrido, tão caótico, com tantas informações, e principalmente focando nos nossos relacionamentos e nas nossas interações. Tem vários capítulos, mas um especificamente que ele fala sobre a interação, tá? Então a ideia é a gente, manter aquela proposta de estar se melhorando para melhorar a nossa convivência, melhorar as nossas relações, melhorar a nossa qualidade de vida e ter um propósito claro e uma vida cada vez mais feliz e mais leve também, né? No meio de tantos afazeres que a gente tem no nosso dia a dia. Então, na busca por uma vida plena, não podemos depender de fatores que estão fora do nosso controle. E aí, a cada capítulo ele traz como se fosse uma característica, uma ferramenta, um sentimento, porque ele fala de gratidão, fala do perdão, fala da garra, fala da vontade. Então a gente vai estar relembrando e trazendo essas informações, de acordo com o que o Rick traz no livro, para poder desenvolver cada vez mais a nossa resiliência, com leveza, com tranquilidade, com a consciência leve, tranquila e priorizando os nossos relacionamentos, mas principalmente assumindo a responsabilidade pelos nossos atos e pelo que acontece com a gente. Sim, nós somos responsáveis por aquilo que a gente deixa os outros fazerem com a gente, tá? O segredo é saber transformar experiências passageiras em recursos interiores, duradouros, inscritos no cérebro. Essa é a essência da neuroplasticidade positiva, que você vai aprender a usar para desenvolver o bem-estar resiliente, né? Então, trazendo aí esse ensejo do poder da resiliência, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui para vocês, eu faço algumas observações pessoais, mas tem o viés, né, daquilo que eu interpretei e achei que fosse o mais importante, o mais interessante no momento para estar trazendo para vocês. Então é o meu olhar em relação à obra, mas sempre citando e trazendo as falas como está no livro, tá? Então
Tudo que eu tô passando aqui, o pessoal que tá aqui assistindo, né, tá tudo entre aspas, porque eu exatamente faço um resumo mesmo, não é resenha, então não são as minhas palavras, é o que o autor traz pra gente no livro, tá bem? Determinação, amor próprio e bondade são recursos mentais que nos tornam resilientes. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. Capazes de lidar com a adversidade, abrindo caminhos e superando os desafios em busca de oportunidade. Então, o poder da resiliência, ele vou falar assim, fazendo até uma analogia com a última live, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, tá? E às vezes a gente pode qualificar esse desenvolvimento ou essa forma de ser resiliente. O livro, ele vai nos ensinar maneiras de superar a negatividade e enxergar a vida sob uma perspectiva mais otimista e mais generosa, tá? E aí, gente, ele fala em alguns momentos, eu não lembro se eu trouxe alguma frase específica, mas assim, não é ter uma visão poliana, como a gente diz, não é fazer de conta que os problemas não existem, que a vida é fácil, que tudo é tranquilo, que a gente aqui arruma confusão onde não tem. Tem, a vida não é tão fácil assim. As relações são difíceis, podem ser mais complicadas, mas a forma como a gente reage ou como a gente lida com esses contextos é que faz a diferença na nossa vida e a partir da nossa vida vai refletir na vida das pessoas que convivem com a gente ou às vezes que estão nos observando que nós somos exemplos e às vezes a gente nem sabe, nem imagina que aquela pessoa, né, tá acompanhando ali a gente, a nossa rotina e tentando ali seguir algum modelo daquilo que a gente faz de bom, tá? Bom dia, Dani, seja bem-vinda. A verdadeira resiliência promove bem-estar e uma sensação intrínseca de felicidade, amor e paz. Neste livro você encontrará então ideias úteis sobre o cérebro, práticas experimentais, ele é extremamente didático, ferramentas, sugestões, exemplos, modelos, tem até algumas listinhas ali, né, como se fosse uma planilhinha ali para a gente seguir. Descubra então o que é melhor para você e seja bondoso consigo mesmo, tá? Então a ideia é a gente conseguir se melhorar, né, com o desenvolvimento desses atributos para ter uma vida melhor sempre, tá? E aí, o que acontece? O Rick, ele traz muito, gente, super legal, tá? Ele é autor de outros livros e nesse aqui ele é autor junto com o filho dele, o Forrest, né? É uma das coisas que ele fala ali no começo que ele ficou muito feliz por estar escrevendo o livro com o apoio aí do filho dele, tá? É psicólogo, ele é fundador aí de um instituto de neurociência e durante toda a exposição dele, ele traz essa condição da relação da neuroplasticidade do cérebro, das nossas sinapses e de como a gente pode construir e moldar aquilo que a gente quer, né? A forma com que a gente quer se manifestar e com que a gente quer encarar e enxergar a vida. E principalmente a forma com que a gente quer, de fato, agir e aquilo que a gente quer transmitir para as pessoas, tá? Então é aquele velho ditado, né? Eu não sou responsável pelo que os outros fazem, pela forma com que os outros fazem comigo, pela maldade que as pessoas agem comigo, mas eu sou responsável em como lidar com isso. Tá? E tem habilidades que se a gente ainda não consegue, a gente pode desenvolver. Então, é muito interessante porque ele traz, em alguns momentos, ele aprofunda, assim, explicando bioquimicamente, organicamente, como que funciona algumas ligações e algumas construções no nosso organismo mesmo, no nosso cérebro, no funcionamento da mente, para a gente poder desenvolver aquela conduta que a gente acha que é a mais adequada ou que a gente precisa, tá? Então o livro, ele é separado em 4 partes. Primeira parte, então, é reconhecer, tá? São 4 partes, a gente vai estar falando um pouquinho, não vai dar para aprofundar tudo. Deixa eu até dar um spoiler aqui, um resumo. A primeira parte é reconhecer, a segunda é buscar recursos.
A terceira, gerenciar. E a quarta é relacionar-se. Então, eu faria uma analogia que é assim, ó. A primeira parte, esse reconhecimento é o que, né? O que a gente quer, o que a gente vai fazer. A segunda parte, buscar recursos, é como. Como que eu vou conseguir? Como alcançar aquilo que eu quero? A terceira parte é, uma vez que eu já sei o que eu quero e como fazer, vamos colocar a mão na massa? Vamos gerenciar, vamos agir para conseguir desenvolver isso e, por fim, tirar proveito. Então, a quarta parte é o relacionamento, como que a gente vai se relacionar e tirar proveito de toda essa construção. E aí, na parte do reconhecimento, ele começa com uma abordagem relacionada à compaixão. E às vezes a compaixão, ela é uma palavra que pode estar com um viés contaminado ou distorcido, tá? Então eu vou trazer aqui uma definição que eu adorei do Rick, a definição que ele faz no livro, que compaixão é o reconhecimento da dor e o desejo de aliviá-la. Algo que podemos oferecer tanto a nós mesmos quanto aos outros. A compaixão por si mesma é fundamental, pois se você não se importar com o que sente, nem estiver disposto a fazer algo para melhorar, qualquer esforço para se tornar mais feliz e resiliente será em vão. Então, às vezes a gente fica querendo, né, brigar para obrigar o outro a entender, fazer aquilo que a gente quer, e não, a gente precisa entender, reconhecer qual é a nossa dor e o que a gente precisa fazer para aliviar essa dor, mas a partir disso, qual é a dor do outro também, né? Oferecer a nós e aos outros esse processo de compaixão, que é um processo cognitivo. Às vezes a gente tem a tendência de carregar nas tintas e deixar muito emocionalizado, como se fosse algo assim muito abstrato, um sentimento, às vezes até penoso, né? A gente escuta a pessoa falando, fulano é digno de dó, tal situação, tô com dó e tal, e isso não tem a ver, não está relacionado à compaixão, tá? Pelo menos não de acordo com o viés que o Rick traz, que eu estou 100% de acordo. Quem não concordar comigo aí, o pessoal que está aqui no presencial, vamos debater depois, e o pessoal do online manda mensagem aí no chat, tá bom? E aí o Rick fala assim, esteja a seu favor. Trate a si mesmo como você trata um amigo. Ele traz aqui uma abordagem que muitas vezes a gente até quer fazer o melhor para o outro, se desenvolver, se doar para o outro, e às vezes a gente esquece da gente. E esse movimento, ele deve começar com a gente. Nós merecemos esse sentimento, né, de estar bem conosco mesmo. Então, o Rick fala assim, seja incentivador, afetuoso, empático e se ajude a se curar e a crescer. Como aquilo que você quer para o seu amigo é importante, continue querendo, né, continue fazendo assim, mas haja assim com você mesmo também, tá? Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. É essencial entender por que é justo e importante ficar a favor de si mesmo. E aí o Rick nos traz uma regra de ouro. Devemos fazer a nós mesmos o que fazemos aos outros. A gente precisa se dedicar a gente, se amar, desenvolver uma autoestima sadia, uma autoconvivência, né, de gostar de estar com a gente mesmo, para então a gente dar o nosso melhor para o outro e explicitar, espraiar, espalhar essa relação benéfica, benévola que a gente tem com a gente mesmo para todas as pessoas com as quais a gente convive. Ser bom para si mesmo faz bem aos outros. Quando tem um maior bem-estar, as pessoas costumam se tornar mais pacientes, cooperativas e afetuosas em seus relacionamentos. Olha aí o reflexo, né, de tudo que a gente estava falando. Imagine como os outros se beneficiariam se você fosse menos estressado, menos preocupado, menos irritado e se tornasse mais tranquilo. Entende por que todo mundo ganha quando você age e você se encontra a seu favor, quando você olha para si primeiro, se trata bem, e isso naturalmente vai se refletir para você tratar melhor as pessoas com as quais você convive. É bom tratar a si mesmo com respeito e compaixão.
Reconheça que você tem direitos e necessidades que também importam, tá? Então, olhar o outro é importante, extremamente importante, mas olhar a si mesmo também é necessário. A compaixão é a sensibilidade afetuosa em relação ao sofrimento, juntamente com o desejo de ajudar se possível. Sentir compaixão reduz o nível de estresse e acalma o corpo. A autocompaixão, compaixão por nós mesmos, torna a pessoa mais resiliente, mais capaz de dar a volta por cima, pois reduz a autocrítica, aumenta o amor próprio e ajuda a ser a pessoa mais ambiciosa e mais bem-sucedida. E aí eu faço aquela perguntinha, né, que de vez em quando aparece nas lives. Como você tem se tratado? Você está desenvolvendo ou já desenvolveu o seu amor próprio? A compaixão por você mesmo? Você se acha merecedor? Quando alguém te elogia, você agradece ou você fica constrangido? Ou você acha que a pessoa está querendo te agradar ou está querendo tirar proveito de alguma situação, fazer média com você? Vamos começar a pensar sobre isso. Aproveite a vida. Experiências agradáveis diminuem os hormônios do estresse, fortalecem o sistema imunológico e ajudam a aliviar as preocupações e as frustrações. Aceitar as coisas como são, o que você é, inclusive, ajuda a lidar com elas de maneira mais eficaz, pois sem tanta resistência, temos menos estresse. E aí, a pessoa menos estressada, ela é mais tranquila, ela é mais equilibrada, ela é mais feliz. Momentos agradáveis enriquecem nossos dias, reduzem o estresse, geram conexão e aumentam o aprendizado com as experiências da vida. Você pode mudar o seu cérebro para melhor. E não só aqui, mas também aqui, como em outros contextos, o autor nos traz a importância da gente perceber e se dedicar a estar atento às pequenas coisas, aos pequenos detalhes que acontecem no nosso dia, um encontro que a gente não esperava, uma flor bonita que a gente prestou atenção, uma pessoa às vezes que está precisando de ajuda para atravessar a rua, contextos, momentos às vezes rápidos, singelos, inesperados, que podem enriquecer e mudar o nosso dia. E não só o nosso, podem mudar também o dia da outra pessoa. E aí então ele fala que a gente faz isso através, desse processo cognitivo, da nossa mente, do nosso cérebro, e que a gente pode sim treinar o nosso cérebro para esses momentos. O nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências, que são, consequentemente, moldadas por aquilo que a gente volta a nossa atenção, tá? Então, quanto mais reforço positivo a gente fizer no nosso cérebro, mais a gente treina ele para viver melhor e para enxergar essas coisas positivas, essa realidade melhorada de tudo que acontece ao nosso redor. Da mesma forma, o antagônico, o oposto é verdadeiro. Se você se habituar a prestar atenção só naquilo que não presta, nas dificuldades, naquilo que é ruim, naquilo que não é satisfatório, você vai treinar e acostumar o seu cérebro a ter uma visão só negativa de tudo que acontece, tá? E aí a gente pode escolher, temos o poder da escolha de qual viés, qual é a lente que a gente quer viver, enxergar a nossa vida e refletir nas nossas relações em relação à nossa manifestação. Tá? Existem coisas boas, existem coisas ruins, existem coisas positivas, existem coisas negativas. Todas acontecem conosco o tempo todo. Qual é o foco que a gente quer dar? Como a gente quer treinar o nosso cérebro para funcionar melhor, mais positivo, mais feliz, ou para funcionar mais negativo, pior, ranzinza, até a gente se tornar uma pessoa chata e difícil de conviver. Diminua então o que é doloroso e prejudicial, aumente o que é agradável e benéfico. O bem-estar surge quando nossas necessidades são atendidas, não negadas, e temos uma sensação de paz, contentamento e amor.
Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Quando as necessidades não são atendidas, ficamos perturbados e provamos medo, frustração e mágoa. E aí eu já vou dar um spoiler que ele fala lá do meio para o final o processo de querer e gostar. E aí então eu faço um parênteses aqui também em relação a essas necessidades atendidas. E não é aquilo que a gente quer, a hora que a gente quer, por birra ou porque eu me acho, né, como o pessoal fala aí, a última bolachinha do pacote e todos têm que estar à minha disposição e atendendo à minha vontade. É a necessidade real da sua manifestação, daquilo que você sabe que precisa ser feito, que é o mais importante a ser feito naquele momento, até para você poder priorizar aquilo, né, em que você vai focar, ou o que vai ser mais importante para você estar se dedicando naquele momento da sua vida ou em determinados contextos nas suas relações. O segredo é permanecer atento, que diminui o estresse, protege a saúde e melhora o humor. Precisamos então desenvolver a atenção plena. O que é a atenção plena? Segundo o Rick, é o segredo para regular a sua atenção de forma a extrair o máximo das experiências benéficas e, ao mesmo tempo, limitar o impacto das prejudiciais e estressantes. E isso é uma escolha, uma decisão. A gente viver atento plenamente e focar, né, extrair o máximo das nossas experiências benéficas e minimizar os impactos daquilo que não é tão bom assim. Com atenção plena, é possível ter um distanciamento em relação às suas reações e observá-las a partir de um lugar mais tranquilo e centrado. O que ele quer dizer aqui? É aquela condição, às vezes, aquele contexto mais complicado, mais difícil, que a gente fala que a gente precisa olhar de fora, tá? Então, esse distanciamento, às vezes, é dar um tempo, esperar um momento adequado para agir. Às vezes, é sair de cena mesmo, você não está ajudando, então, sai de cena, espera a situação ali ter um novo encaminhamento para depois você poder aportar e voltar a ajudar se for necessário ainda, se for possível. Então, viver, né, de acordo com essa manifestação da atenção plena é uma opção, uma escolha, e é o segredo para a gente regular essa forma de atuar, extraindo sempre as experiências mais benéficas possíveis. A vida desafia as nossas necessidades o tempo todo. A vida é sim turbulenta e imprevisível, mas ela também é repleta de oportunidades maravilhosas que mesmo assim exigem muito trabalho, além de perdas e sofrimentos inevitáveis. Não podemos evitar os desafios. A questão é como lidamos com eles. As dificuldades, as pessoas mais difíceis, os relacionamentos mais complexos, o trabalho mais árduo, eles puxam a gente para baixo, eles nos dominam, ou a gente aprende com isso, ou eles nos fortalecem, ou eles fazem com que a gente aprenda formas diferentes de se manifestar, de lidar com aquela situação mais difícil, mais complexa, e a gente fique cada vez melhor e promova um resultado mais positivo, não só para a gente, mas para todos os envolvidos naquele contexto. O quanto que a gente é incendiador, às vezes, de uma situação mais difícil, ou somos bombeiros, somos apaziguadores, somos mediadores de um conflito e ajudamos a encaminhar para a melhor resolução possível dentro daquele contexto. Os pensamentos e sentimentos que temos enquanto refletimos mudam o nosso cérebro. Então, aquela coisa da gente treinar. Tudo aquilo que a gente faz, consciente ou não, está afetando a forma de funcionar do nosso cérebro, tá? Leiam o livro que vocês vão entender isso com mais propriedade, porque o Rick explica isso com riqueza de detalhes em vários contextos. Identifique pensamentos ou pontos de vista que sejam precisos, úteis e sábios. Então, para de perder tempo, para de gastar energia reclamando daquilo que não pode ser mudado, daquilo que já aconteceu, da pessoa que é daquele jeito e vai ser assim, porque a pessoa só muda se ela quiser, não é a sua vontade que vai mudar a forma com que o outro vai agir, entendeu? Mude a sua reação frente
aquela ação, né? Qualquer mudança duradoura de humor, ponto de vista ou comportamento exige aprendizado. E o aprendizado é um capítulo inteiro, tá, gente? Que também tem várias nuances para a gente poder estar desenvolvendo e valorizando cada novo aprendizado. Qualquer tipo de aprendizado envolve uma mudança na função ou estrutura neural. Ó, de novo, processo orgânico, biológico, bioquímico que funciona dentro do nosso cérebro, que muitas das vezes é um sistema que a gente está alimentando, essa estrutura neural, e às vezes sem saber, sem prestar atenção, tá? De como que funciona, né? De como que essas sinapses, essa rede sináptica se rearranja ou se reforça diante as nossas manifestações. Desenvolvemos recursos psicológicos ao experimentá-los contínua e repetidamente até que se tornem mudanças permanentes no cérebro. Então, a gente consegue desenvolver essas habilidades a partir da repetição, a prática. Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, a prática leva à perfeição? Então, fazendo uma analogia, não tão grosseira assim, mas é mais ou menos esse caminho, tá? Ou seja, conforme o Rick nos fala, nos tornamos mais agradecidos, confiantes ou determinados quando instalamos repetidamente experiências de gratidão, confiança ou determinação. O que você tiver dentro de si estará para sempre com você. E aí, de novo, eu pergunto, o que você está nutrindo dentro de você mesmo? Porque aquilo que você está se nutrindo, né, ou com aquilo que você está se nutrindo, também é aquilo que você está transbordando e transmitindo aos outros. Estimule, então, experiências benéficas. Experiências positivas nos preenchem, enquanto as negativas nos esgotam, né? Às vezes faz a gente perder a vontade, desmotiva, é chato. Tem gente que é chata, e gente chata é chata mesmo, não tem jeito. Então, vamos ver o que aquela pessoa tem de bom, ou o que a gente pode ajudar. Às vezes a gente precisa explicitar a chatice da pessoa para ver se ela se liga, né? Então, assim, qual a melhor forma de ajudar aquele contexto? E às vezes, gente, não tem o que fazer. A pessoa tem uma história de vida que faz com que ela se manifeste daquela forma. Às vezes são referências que ela aprendeu que era a forma mais adequada de fazer. Às vezes são traumas. O Rick traz bastante as relações da nossa infância, da nossa família nuclear, o quanto que os pais, os tios, os professores, os amigos, os parentes próximos influenciam na nossa manifestação. E a compreensão vem de uma forma que vai nos ajudar não a ser conivente muitas vezes com o erro ou com a chatice alheia, mas a compreender e lidar da melhor forma possível com aquilo. E aí eu tenho um amigo que ele fala assim, é importante a gente ver a pessoa às vezes dando um piti, surtando, sendo chata, para a gente lembrar como não fazer, né? Como não agir. Então até nisso a gente pode aprender, certo? Então a gente nota pensamentos, percepções, emoções, desejos e ações agradáveis ou úteis que já estejam ocorrendo. Essa é a principal maneira de ter uma experiência benéfica. Então, tudo que a gente vê, vocês já ouviram falar que tudo tem um lado bom e um lado ruim? Você só enxerga o lado ruim ou você enxerga os dois lados? Quando você enxerga os dois lados, você foca naquilo que é positivo ou você fica ali remoendo o que é negativo e às vezes ampliando um problema, um contexto complicado e deixando ele cada vez pior? O fluxo da consciência muda o tempo todo, nós mudamos o tempo todo. Você pode estimular delicadamente o que é benéfico a surgir, aquilo que é benéfico permanecer, aquilo que você quer manter e aquilo que é benéfico se instalar, aquilo que vai ter, que você vai manter por momentos mais perenes ou pela sua manifestação ao longo ou o resto dessa vida. Estimule então dentro de si sentimentos de afeição, amizade, apreciação, compaixão ou amor, né? E aí são os sentimentos, né? O que o Rick traz no livro, mas cada um de nós podemos ampliar isso
e fazer uma lista. Pega aí no seu caderninho, aquele lá da primeira live de 2021 que a gente colocou, fez a lista das qualidades e dos defeitos e começa a colocar os sentimentos que você quer estimular dentro de você. A Michele colocou aqui, ó, o copo está pela metade, para alguns vai estar meio cheio, para os outros meio vazio. Exatamente, Michele. O fato existe um copo com água até a metade. Você está olhando a parte vazia, que está faltando água do copo, ou aproveitando e olhando a parte cheia, a parte que tem água dentro do copo. É bem esse viés mesmo. E aí, o Rick enfoca na condição do desenvolvimento do amor, né? O amor, ele fala assim, o amor ele é multivitamínico, remédio universal, nos ajuda a nos sentirmos seguros e nos leva a um sentimento de conexão. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Então, é através do desenvolvimento e da nossa manifestação amorosa, benigna, com compaixão, a partir da gente mesmo, que a gente consegue levar isso para o outro e realmente fazer a diferença. E vamos aplicar esse remédio universal aí o mais rápido possível, o mais contínuo que a gente conseguir. O cérebro aprende por associação, e quando dois elementos são mantidos na consciência ao mesmo tempo, um afeta o outro. O segredo é dar mais destaque ao elemento benéfico, não ao doloroso ou prejudicial. Então aqui, ele aprofunda aqui também, traz alguns exemplos, e eu lembro quando eu estava lendo, eu falei assim, gente, isso aqui deve ser tipo um curto-circuito, né? O quanto que a gente, ao alimentar o nosso cérebro com os dois elementos e ele tentando fazer uma associação coerente daquilo que é benéfico, daquilo que é prejudicial, do que é bom com aquilo que é ruim, a gente coloca o nosso cérebro em curto-circuito. Porque às vezes, né, não encaixa, não integra, não tem conexão os dois polos, vamos dizer assim. Então o cérebro fica ali tentando associar esses contextos paradoxais e muitas vezes a gente entra em curto-circuito mesmo, né? A gente bate pino, às vezes dá uma surtada e tal. Então assim, ó, vamos respirar fundo e vamos destacar aquilo que é benéfico, tá? Sem menosprezar aquilo que é doloroso, que é prejudicial, até porque a gente precisa encarar de frente aquilo que não é tão bom assim para poder saber qual a melhor forma de lidar com aquele contexto, aquela situação. De novo, vai ter condição prejudicial que a gente vai conseguir ajudar, que a gente vai conseguir entrar. Vai ter contexto que a gente vai ter que abrir mão, tá? Esperar uma oportunidade melhor e às vezes até esquecer daquela condição. Pontos de vista úteis podem substituir crenças limitantes ou dolorosas. Fique a seu favor, ajudando tudo que for benéfico a predominar na sua mente. Então, reforce o predomínio daquilo que é benéfico, daquilo que te faz bem e daquilo que faz bem aos outros também, tá? Bom dia, Nilma, seja bem-vinda. Adquirimos recursos mentais através do aprendizado. Mantenha o pensamento realista, que é ver o mosaico completo da realidade com as suas dores e problemas, além das suas diversas partes tranquilizadoras, prazerosas e úteis. Podemos sim aprender a aprender. Então não é fazer de conta que aquilo que não é tão bom assim não existe. É a gente encarar de frente e dar um foco, um viés positivo, resolutivo, benévolo para aquilo, por mais caótico, por mais problemático que seja aquela circunstância, tá? Bom dia, Tayonara, seja bem-vinda. A gente está acostumado a falar Thay só, né? Aprender é a potencialidade interior que cultiva todas as outras. Identifique as potencialidades interiores mais adequadas aos seus desafios e cultive-as. E aí, o Rick traz no livro um acrônimo que chama SARE, S-A-R-E. E aí é uma técnica que aí eu vou convidar vocês a lerem o livro para aprofundar.
É uma técnica que não só para identificar as potencialidades interiores, ele sugere, ele usa, mas para desenvolvimento de outros elementos e outros sentimentos também, tá? Então, o acrônimo significa SARI, né? S de selecione, A de amplifique, R de receba e E de estabeleça as ligações, tá? E aí, a gente precisa de uma outra live só para falar da SARI, tá bom? Depois aí vou deixar vocês com o gostinho aí de estar lendo o livro para poder estar aprofundando cada um desses detalhes. E entramos então na segunda parte. E eu já vi aqui que eu vou ter que correr, porque estamos na segunda parte e já acabou metade do nosso tempo. Então vamos lá. Segunda parte é a parte de buscar recursos. E aí ele começa com a garra. A garra é o que resta depois de tudo que o mais virou pó. Então ele fala aqui, aquele contexto ali, que é a hora que a gente acha que não tem mais jeito, e eu brinco, eu falo assim, quando a gente ressurge das cinzas, esse é o momento de garra. Essa é a característica, né, que ele chama aqui de garra e que a gente também pode desenvolver e pode estar reforçando no nosso cérebro para nos ajudar a estar desenvolvendo e mantendo a nossa resiliência ao longo da nossa manifestação e da nossa vida. Para aumentar a garra dentro de você e se reabastecer, começaremos então explorando a capacidade de ação, a noção de que podemos fazer as coisas acontecerem em vez de ficar desamparados. Ter a capacidade de ação é ser causa e não efeito. Então é realmente ressurgir das cinzas, tá? Por pior que seja o contexto, por mais que você esteja certo, por mais que você tenha sido prejudicado, por mais que você tenha razão, não interessa. Você vai usar a sua garra, desenvolver a sua garra para ser causa e não efeito. Você vai assumir o protagonismo daquela condição. Tá? Quem tem a capacidade de ação é ativo, não passivo. Toma a iniciativa e dirige a vida em vez de ser levado. Quando a vida o derruba, a capacidade de ação é a primeira coisa que você usará para se levantar do chão. Na vida, às vezes nos distanciamos e damos uma boa olhada na situação. E de um jeito profundo e sincero, reconhecemos que precisamos fazer uma mudança significativa. E quantas vezes a gente sabe que tem que mudar e a gente fica protelando aquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. Isso acontece com vocês ou só comigo? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas nós escolhemos a mudança. Se sabemos que precisa ser feito, vamos ver a melhor forma, vamos nos organizar, vamos pensar numa estratégia, mas vamos fazer. Quando fizer escolhas deliberadas dentro da mente, tente reconhecer esse fato e registrar o sentimento de que é você quem escolhe. Ó o protagonismo, tá? Ó a responsabilidade daquilo que você decide que acontece na sua vida. Cabe a cada um de nós cuidar das causas que podemos influenciar. No fim de cada dia, saiba que você fez o melhor possível. Se você tem clareza das suas ações e o que você, né, tudo que você faz seguindo essa clareza de querendo ser uma pessoa melhor, estar melhor e fazer o melhor para os outros, fique tranquilo. Independente daquilo que deu certo e dos possíveis erros, das possíveis dificuldades, você tem que estar tranquilo e saber que você fez o melhor que podia ser feito, tá bem? Situações desafiadoras acontecem a todo mundo e a determinação é a força mental inabalável na qual nos apoiamos para suportá-las, enfrentá-las e sobreviver a elas. A determinação pode ser divertida e despreocupada. Use a paciência para aliviar e acalmar os pontos de tensão ou irritação dentro de você. E aí, gente, de novo, tá? Não tem como. Eu preciso instigar vocês a lerem esse livro, porque o que ele trata aqui, ele fala de paciência, daria outro livro, tá? E mais umas 5 ou 6 lives. A paciência é a essência de 2 fatores essenciais da saúde mental e do sucesso na vida.
disposição para descartar recompensas imediatas em nome de uma recompensa futura maior e capacidade de suportar uma experiência dolorosa sem piorar as coisas. Ó, respira fundo, tenha paciência e minimize os impactos não tão positivos assim daquilo que possa estar acontecendo com você em determinado momento. A saúde física é um tremendo auxílio à resiliência e as ameaças mais importantes à segurança são ameaças ao corpo. Ele traz aqui também uma parte bem importante, fala bastante do quanto que o corpo precisa estar bem para ajudar na nossa manifestação mais resiliente. Tenha uma alimentação nutritiva e equilibrada, durma bem à noite, faça exercícios regularmente. Estou devendo, mas vou mudar isso em setembro, tá? Publicamente, já estou falando isso para vocês há algum tempo. Tem gente pegando no meu pé, continuem pegando no meu pé, porque esse é o mês da virada. Elimine o uso de substâncias tóxicas e avalie e trate possíveis problemas de saúde sem demora. Algumas experiências de sentir-se preso, impotente e derrotado podem levar ao desamparo aprendido, que corrói a ambição e a capacidade de lidar com as situações, além de ser um fator de risco da depressão. É importante, então, procurar o que se pode fazer, principalmente em situações ou relacionamentos difíceis, né? Então, assim, ó, se você tem o desamparo aprendido, você vai aprender a se amparar também, tá? Isso é um treinamento, isso a gente consegue fazer, a gente consegue treinar o nosso cérebro para isso, tá bem? Bom dia, Mami, seja bem-vinda. O modo como você sente o seu corpo e trata dele afeta a sua saúde e vitalidade, que por sua vez afetam os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Você pode cuidar das causas, mas não dos resultados. Saber disso traz responsabilidade e paz interior. Assim como você provavelmente não liga muito para as aparências dos outros, a maioria das pessoas não liga para você, não liga para o seu corpo, para a sua aparência. Aceite-se como é e se concentre no que aprecia nele. E se há algo que te incomoda, faça algo para mudar isso. Tá? Mas não fique reclamando, resmungando, sofrendo, justificando aquilo que você acha que não está tão bom assim. É hora de agir, tá? Não adie ações sensatas a favor da saúde física. Pergunte-se: o que eu posso fazer hoje? Não adie para amanhã. A gratidão e outras emoções positivas trazem benefícios importantes. Favorece inclusive a saúde física, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo o sistema cardiovascular, além de nos ajudar na recuperação após perdas e traumas. Gente, os slides têm uns errinhos aqui, depois quem quiser eu mando para vocês, me pede no direct, o pessoal depois aqui me pede e eu vou corrigir antes. E em casa ninguém vê, agora aqui no Consciência Café eu tô colocando, então o pessoal tá vendo o erro. Então vocês me perdoem, tá? Os erros gramaticais aí de pontuação e a gente vai resolver isso e vai melhorar para a próxima vez. Desenvolva a gratidão, desenvolva essas relações, as emoções positivas, agradecendo, tendo prazer, sentindo-se bem-sucedidos e sendo felizes pelos outros. A reação natural do corpo, quando ficamos gratos, é produzir sensação de tranquilidade, satisfação e a necessidade atendida. E aí eu gosto de destacar, a gente já fez também algumas lives sobre gratidão, e o Rick traz aqui os benefícios da gratidão. Então a gratidão, ela traz pra gente mais otimismo, felicidade, amor próprio, menos inveja, menos ansiedade e menos depressão. Ela nos deixa com mais compaixão, generosidade e disponibilidade para perdoar. Relacionamentos mais fortes e menos a sensação de solidão, tá? Ela nos traz um sono de melhor qualidade. As pessoas gratas dormem melhor e também nos ajudam a desenvolver mais resiliência. A gratidão nos fortalece, nos deixa mais resiliente. Desenvolva o hábito de ficar feliz pelos outros. Buscamos nos sentir bem no futuro, o que é estressante no presente.
A busca pela felicidade pode deixá-la fora do alcance. Então, sabe aquela coisa que você passa a vida buscando e nunca chega? Você nunca valoriza, você nunca consegue enxergar o que tem de positivo, você, né, não consegue ver de novo aquele viés, ó. Sempre vai ter o lado bom e o ruim. Qual é o seu foco, né? Já a gratidão nos faz sentir algo bom na mesma hora. E a gratidão, ela depende pura e simplesmente de você. Ela não depende do outro, não depende do que o outro fez, deixou de fazer. Ela depende de você, da sua manifestação, da sua expectativa, né? Então não é culpa do outro se você não consegue ser grato porque você esperava que alguém faria algo diferente, a responsabilidade é toda sua. Agradecer pelo que é benéfico não nos impede de ver o que é prejudicial. De novo, não é aquela visão poliana, tá? É uma visão realista. A gratidão sustenta a saúde física e mental e nos torna mais resilientes e capazes de lidar com os desafios. Quem consegue ser feliz com a felicidade dos outros encontra felicidade duradoura. E aqui ele aprofunda, tá? Tô correndo contra o tempo, então não vai dar para eu falar muito sobre isso, mas aqui no livro ele aprofunda essa condição aí de você conseguir enxergar a felicidade, né, pelos outros e ser feliz o tempo todo, porque sempre haverá felicidade em alguém, em algum lugar no mundo. Os seres humanos evoluíram para depender um dos outros, a interdependência, não a submissão. Quando aqueles que nos cercam são prestativos e atenciosos e podemos contar com eles, desenvolvemos uma noção interior de segurança e estabilidade. Por outro lado, se nos rejeitam ou distanciam, nos sentimos inseguros e ficamos menos resilientes. Procure, então, oportunidades para se sentir bem e assimile essas experiências. Seja empático e amoroso de forma confiável. E aí vamos então para o gerenciamento, a terceira parte. Começamos gerenciando tudo isso que a gente está treinando o nosso cérebro para nos tornarmos mais resilientes com a calma. Calma é então o recurso mental que nos ajuda a ficar equilibrados em momentos de dor ou de ameaça. É normal sentir medo, raiva ou desamparo de vez em quando. Os problemas surgem quando essas reações são invasivas, crônicas ou prejudicam o bem-estar, os relacionamentos ou o trabalho. Então é quando você se deixa levar ou mover ou passa a se manifestar a partir dessas influências, dessa influência desses sentimentos, né, negativos, vamos dizer assim, tá bom? Bom dia, Elisângela. Bom dia, acho que é Cueca. Já mandou? Sejam bem-vindos. Reagimos a ameaças imaginárias ou exageradas para não deixarmos de ver as ameaças reais, criando ansiedade desnecessária e tornando mais difícil ver as ameaças reais e enfrentá-las. Alguém aqui passa ou vivencia isso em algum momento na sua vida ou também isso acontece comigo? A gente está sempre ansioso. Eu já falei isso algumas vezes em algumas lives, né? Tem a questão ali do mundo online. Parece que a pessoa te manda uma mensagem, se você não vê ou não responder a hora que ela mandou, ela já fica estressada. Você tem que estar ali 100% à disposição de tudo o tempo todo. Não é assim que funciona, gente. Não dá. Calma. Cada vez mais calma. Observe se você não está superestimando ameaças e subestimando os seus recursos para lidar com elas. Essa ordem deve ser inversa. Você tem que superestimar e valorizar cada vez mais os recursos que você tem na mão, tá bem? Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Ajude-se a se sentir o mais seguro possível. A raiva provoca muito desgaste corporal e mental, além de alimentar os conflitos. Você pode ser poderoso e assertivo sem se irritar. Você pode, às vezes, e é necessário que faça intervenções sérias, tenha posicionamentos duros, sem ficar irritado, sem deixar essa emoção negativa tomar conta daquilo que deve ser feito. Haja rapidamente e tome cuidado com o moralismo e o excesso de culpabilização. Desacelere as interações e faça a experiência de se comprometer a passar um dia inteiro sem falar nem agir com raiva. Ó, desafio, hein? Quero ver quem que vai falar aí no próximo, primeiro domingo de outubro aqui no clube e semana que vem para o pessoal online.
Um dia inteiro sem falar nem agir com raiva. É possível. Fale de um jeito mais sincero e menos crítico, menos impositivo. A gente está falando do poder da resiliência. Então, a resiliência, ela é, sim, mais do que administrar o estresse, a dor e se recuperar das perdas e dos traumas. As pessoas resilientes também são capazes de buscar as oportunidades diante dos desafios. A Alice vai assistir depois. Ah, tá bom, Alice, compra mesmo, tá? Vale a pena e depois você assiste a live completa. As pessoas resilientes também são capazes de buscar oportunidades diante de desafios. Essas pessoas fazem coisas benéficas e param de fazer as coisas prejudiciais para seguir em frente, dia após dia, sem muito estresse. As pessoas resilientes continuam perseguindo as suas metas. Gostar é diferente de querer. O querer vem com uma sensação de insistência, impulsividade ou compulsão, que é estressante e pode levar a comportamentos prejudiciais. Explore o simples gostar. Fique atento à sensação de tranquilidade no corpo. Observe seus pensamentos permanecerem abertos e flexíveis. Note que você pode apreciar algo sem a impulsividade estressante do querer. Você pode gostar de algo e não ter ou não querer aquela coisa naquele momento. Aqui ele dá vários exemplos, tá? Ele fala até de quando você tá cheio num jantar lá com os amigos e tal, e vem a sobremesa e você não aceita. Aí a pessoa fala, mas você não gosta de, sei lá, bolo de chocolate, sorvete? Não lembro o exemplo que ele dá. Aí a pessoa fala, não, eu gosto, mas eu não quero, eu tô satisfeito. Então, assim, nem tudo tem que ser no tempo e na hora que a gente acha ou que a gente quer, tá? Independente se gostamos ou não daquilo que deve ser feito. Fique atento entre gostar de algo de forma agradável e querer algo de forma estressante. Use a orientação em vez da crítica para se manter no caminho. Tranquilidade, tá? Tranquilidade. Promova, então, a empatia, tá? Promova, então, a empatia para entrar em sintonia com as outras pessoas e entendê-las. Crie intimidade, torne familiar, torne conhecido, se exponha, se aproxime e consequentes recompensas apesar dos riscos. Então a familiaridade, a intimidade, ela melhora as nossas oportunidades de troca e de recompensa, mas ela também, por um lado, amplia os nossos riscos, porque a gente se expõe mais, mas isso é positivo inclusive a gente aprender mais a lidar melhor com esses riscos, tá bem? Bom dia, Meire, seja bem-vinda. A intimidade repousa sobre uma base de autonomia pessoal, empatia, compaixão, bondade e virtude unilateral nos relacionamentos. A empatia é, então, necessária para a intimidade. Como é que você cria intimidade sem empatia, né? Quase que não combinam as duas coisas. A empatia nos ajuda a entender tons e nuances, a ler corretamente as intenções, a reconhecer a mágoa através da raiva e ver através dos olhos dos outros. Então podemos nos comunicar e interagir com mais habilidade. Empatia não significa aprovação nem concordância. Ser empático não quer dizer que você concorda com tudo, tá? Perceba como é considerar com leveza as opiniões e os valores do outro. Entenda que nem todos concordam com a sua avaliação sobre o que é importante e evidente. Ó o viés, ó a história de vida de cada um que eu falei lá atrás. Um entendimento maior sobre os diversos tipos de pessoas nos ajuda a ter mais empatia pelo efeito que causamos neles. É bom desenvolver o hábito deliberado da compreensão empática quando estamos com outras pessoas. Então, quanto mais a gente for diverso, mais a gente amplia a nossa manifestação empática e melhor também a gente torna as nossas relações. Com a empatia, podemos ter uma ideia real das tristezas e alegrias dos outros. Cada um de nós pode se tornar um indivíduo mais amoroso e podemos sim desenvolver mais compaixão e bondade, provocando a gentileza um dos outros. Todos os relacionamentos têm algum grau de intimidade e a empatia é necessária para a boa interação desses relacionamentos. Compaixão e bondade também devem ser fortalecidas. Reconheça o sofrimento, observe a nossa humanidade compartilhada, separe a aprovação de compaixão e internalize deliberadamente afeto pelos outros. Treine a virtude unilateral.
Concentrem-se em suas responsabilidades, no seu código pessoal de conduta, sem se importar com o que os outros façam. Isso traz a benesse da falta de culpa, reduz conflitos e aumenta a probabilidade de que o tratem bem. E aí, gente, leiam um livro, porque ele fala aqui também umas 4 ou 5 páginas e traz outras abordagens sobre essa condição de ter o seu código pessoal de conduta. É como se fosse uma autolegislação daquilo que você quer, pode e deve fazer, daquilo que você não quer, não pode e não deve fazer, tá? Então é como se fosse uma lembrança aí das nossas manifestações, né? Estamos aí encaminhando para os últimos 5 minutos da live, depois a gente vai continuar o encontro aqui no presencial e chegamos então à última parte, quarta parte, relacionar-se. E a gente começa os relacionamentos, essa condição da exposição com coragem. Precisamos de coragem em nossos relacionamentos, ser muito claro sobre o que você vê, sente e quer nesses relacionamentos. É preciso pensar no peso do que não é dito nos relacionamentos, pois coisas não ditas levam ao ressentimento, levam à solidão e levam à perda da chance de descobrir a própria verdade ao falar sobre elas. Quantos mal-entendidos não causaram guerras entre povos e nações e famílias simplesmente porque não foram esclarecidos? Bons relacionamentos se baseiam em boas interações e é difícil um relacionamento melhorar se as interações não melhorarem. Você não pode fazer o outro tratá-lo de determinado modo, mas pode dizer a ele o que quer. Aqui ele traz exemplo uma vez de um chefe dele que foi ríspido com ele e ele falou, olha, você tem o direito de me orientar, até de chamar minha atenção, mas não erga a voz e não me trate desta forma. Tá? Então a gente precisa aprender também a pôr limites, né? Na forma como as pessoas nos tratam. As maneiras de falar, dividindo experiências ou resolvendo problemas são importantes nas interações. Entrar numa interação com empatia, compaixão e bondade é uma forma de unir. Você já entra com um foco positivo. Quando nos sentimos conectados a outra pessoa, é mais fácil resolver juntos problemas. Sabedoria se resume à combinação de habilidade e bondade. Nas interações, use um discurso sábio. Um discurso sábio é um discurso bem intencionado, verdadeiro, benéfico, oportuno, sem rispidez e desejado. As pessoas, às vezes, diante de um problema, eles anseiam por um discurso sábio, por alguém que venha ajudar a mediar aquele contexto complexo, ajudar a minimizar o impacto daquelas emoções, às vezes, alteradas. Então, é importante que isso seja feito, que você consiga fazer isso, né? Não é o que dizemos, mas o modo como dizemos que geralmente mais fere ou provoca. Cuide para sua fala não ser ríspida. Use o discurso sábio e mantenha-se aberto e genuíno, estimulando o outro a fazer o mesmo. Estimule a comunicação não violenta e tenha em mente as prioridades e os pontos sensíveis dos outros. E aí eu não posso deixar de indicar o livro, tá? Existe um livro, Comunicação Não Violenta, existem vários, na verdade, que a partir do primeiro, né, do principal, Comunicação Não Violenta, existe para crianças, no trabalho, vários contextos que vale a pena ser lido. Quando falar sobre um problema com outra pessoa, deixe o seu jeito de ser orientá-lo com confiança e respeito próprio. Faça pedidos, não exigências. Faça acordos claros, peça feedback. Fez acordo com a pessoa, pergunta o que você entendeu. Como que vai fazer então? Para ver se aquilo que você falou e a expectativa que você tem é realmente aquilo que a pessoa entendeu e aquilo que ela vai fazer. Sem se censurar, veja se consegue entrar numa conversa com calma, usando o discurso sábio para consertar as coisas. Reconheça sua parte no problema se for o caso. Deixe que os outros saibam o impacto que causam em você. Se coloca, fala o que você está sentindo, o que você achou daquela condição. Os relacionamentos se apoiam numa base de confiança, respeito e compromisso. Falar com sabedoria significa dizer coisas bem intencionadas. A comunicação franca e autêntica é fundamental em qualquer relacionamento significativo, mas também é arriscada. Os relacionamentos são inerentemente instáveis e precisam de ajustes. Não é só cor-de-rosa, né? Então, ajustes precisam ser feitos.
Fique a seu favor e não fique sem graça em dizer aos outros que o desapontaram, feriram ou maltrataram. Deixe o relacionamento no formato seguro para você. Para cada área da vida, pense em como aumentar de forma realista a presença do que você gosta de fazer, do que você faz bem feito e do que você valoriza. A vida é frágil, passageira e preciosa. Precisamos comemorar os dias que temos e nos comprometermos a extrair o melhor deles. Imagine que você está se aproximando do fim da sua vida. O que vai deixá-lo contente por ter feito todos os dias que lhe restam? Seja o que for que o atraia, torne isso importante para você. Tenha uma mentalidade de crescimento. E aí, já para finalizar, estamos com 1 minuto. Eu vou atrasar 3 minutos, vocês me permitem, o pessoal que está aqui no presencial. Tenha grandes sonhos e corra atrás deles com dedicação, mas esteja em paz com o que acontecer. Pessoas com mentalidade de crescimento tendem a ser mais felizes, mais resilientes e mais bem-sucedidas. E sabem que fracassar faz parte do processo para a conquista de grandes sucessos. Não leve tudo para o lado pessoal, não é só sobre você. Muito do que molda a nossa vida está além do nosso controle. Tente levar com leveza sua noção de individualidade. Em vez de se preocupar com a reação dos outros, o foco passa a ser fazer o melhor possível. Fazer aquilo que pode ser feito, que está nas suas mãos, né? O que fizerem com o que você oferece a eles é da conta deles, tá? Na conta de cada um. É bom esclarecer qual é a sua tarefa, o seu serviço, o seu dever, o seu propósito e qual não é em relação à pessoa ou um ambiente específico. Não podemos fazer ninguém feliz. No amor, no trabalho e no lazer, encontre o ponto ideal na interseção de 3 círculos. O que você gosta, o que tem talento para fazer e o que é importante para você. Tenha grandes metas e esteja em paz com os seus resultados. Tenha uma mentalidade de crescimento. Saiba que fracassar não é problema e não leve o que acontecer para o lado pessoal. Ofereça o melhor que puder e saiba que depois disso a situação não está mais nas suas mãos. A generosidade talvez não pareça um recurso mental, mas ela nos fortalece com a sensação de plenitude que já temos por dentro, ao mesmo tempo que nos proporciona conexão. A essência da generosidade é o altruísmo. Dar sem esperar nada em troca. É espantoso como pode ser simples melhorar a vida dos outros, ainda que somente com um pequeno elogio ou a dedicação de atenção total por um tempo maior que comum. O equilíbrio nos permite sentir a dor dos outros sem sermos levados por ela, o que ajuda a nos abrirmos para ela de forma ainda mais completa. Quando somos injustiçados, a sensação e ter os outros a nosso favor, mesmo que não haja nada que possamos fazer, é calmante, acolhedora e curativa. Dessa forma, facilita o encaminhamento para que possamos perdoar o fato e as pessoas envolvidas nesse contexto, independente da continuidade de relacionamento com essas pessoas. E aí ele entra no último capítulo que fala sobre o perdão. Se você limitar, reduzir ou encerrar o relacionamento com determinadas pessoas, age assim para se proteger, não para ferir quem o feriu. É preciso dizer a verdade. Escolha perdoar. Permaneça concentrados nos benefícios do perdão para si mesmo e para o outro. Considere o ponto de vista do outro e assuma a responsabilidade pela sua experiência. Somos a fonte das nossas reações. Veja a pessoa como um todo. Quando ficamos chocados, magoados ou zangados, é fácil reduzir as pessoas à única coisa terrível que fizeram. Quando vemos o todo, não é tão difícil assim perdoar a parte. Todo mundo sofre, inclusive a pessoa que nos fez mal. Tente ver o que fez com que ela agisse da maneira como agiu. Adote uma visão ampla, ponha o que aconteceu no contexto da sua vida inteira, inclusive das suas relações e atividades. Conserte e faça reparações da melhor maneira possível. Faça o que é certo para o seu próprio bem. Chegamos então aonde começamos, com paixão por si e pelos outros. A verdadeira compaixão é ativa, não passiva. Ela quer ajudar e, ao oferecer essa ajuda generosamente, você dá o que está dentro de si, com base em potencialidades como garra, gratidão e todas as outras habilidades, sentimentos e emoções positivas que a gente falou.
Quanto mais cresce, mais oferece. E o mundo oferece de volta, ajudando a nos tornarmos ainda mais resilientes. E aí, já atrasado os 3 minutos que eu falei que a gente ia atrasar, eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo mais um domingo no online. Vou mostrar para vocês de novo, estamos aqui no Consciência Café. Ó, o pessoal do presencial, primeiro dia, primeiro mês, né? Então, a ideia aí, a gente todo primeiro domingo do mês está fazendo a live por aqui, do mezanino do Consciência Café, e depois, até o meio-dia, a gente vai estar presencialmente aqui debatendo aquilo que a gente discutiu, ou o viés diferente de cada um que já conseguiu ler o livro ou uma parte do livro, tá bem? Obrigado, beijo grande, um ótimo fim de domingo a todos e uma semana maravilhosa. Até domingo que vem.